Mês de agosto, o mês do Quebrando o Silêncio, um projeto que atua contra o abuso sexual infantil e também contra a violência doméstica. O abuso sexual infantil ele é um problema que muitas vezes está infiltrado dentro da própria família, dentro do próprio lar das vítimas. E pensando por este lado, esses projetos, como Quebrando o Silêncio, eles atuam de forma ativa para estarem assim prevenindo e combatendo o abuso sexual. Mas então vamos lá, formas de se prevenir o abuso sexual. Primeiramente, a educação sexual, ela é uma arma para se prevenir e para se combater o abuso sexual. As crianças, elas são inocentes, elas são puras. E quando uma criança ela é violentada, ou ela mal sabe que está sofrendo um abuso sexual, nesses casos ela se submete a tal situação. Por isso que é necessário que os pais eles instruam os filhos na educação sexual. Como que seria essa educação sexual? Está além de ensinar o filho a fazer sexo. Uma criança de 5 anos, por exemplo, a fazer sexo. Não tem nada a ver com tal situação. O que trazemos aqui é, por exemplo, os pais instruir os filhos sobre sexualidade, como uma filha, por exemplo, deve se vestir, deve se sentar, deve se comportar. Além disso, ensiná-la sobre as partes íntimas do corpo, quem pode tocar nas partes íntimas, né? E quando tocar nas partes íntimas, como por exemplo, filha, só a mamãe pode tocar aqui para limpar, para higienizar. Ao contrário disso, ninguém pode tocar na sua parte íntima, né? Ninguém pode tocar você, tá bom? E se alguém tocar, você conta para a mamãe. Então os pais, eles devem instruir os filhos nessas situações, né? Estar sempre ativo ali, observando onde os filhos estão indo, com quem os filhos estão andando, porque as pessoas abusadoras, elas estão por toda parte, inclusive dentro da própria família, dentro do próprio lar. Então, é necessário que os pais eles fiquem ativos para evitar situações assim desnecessárias. Mas é claro que nem tudo está ao nosso controle, não é verdade? Por isso que os pais, eles devem passar a imagem para os filhos de que eles estão ali para ampará-los e cuidar deles. Mostrar que os filhos podem confiar neles. E em caso de acontecer alguma situação como esta, que eles estão ali para protegê-los, para defendê-los e não acusá-los, não é verdade? Existem muitos pais ou mães que ao ver os filhos ali se tocando, né, essa fase de descoberta, muitas vezes a criança toca as partes íntimas para ver o que é, para se descobrir. E os pais muitas vezes assustam, acham que o filho está fazendo alguma coisa de errado, mas isso não tem a ver, né? A criança ela só está ali tentando descobrir o que tem ali embaixo, não é verdade? Então, os pais eles precisam estudar sobre esses assuntos, ler sobre esses assuntos, sobre sexualidade das crianças, porque muitas vezes ao invés de demonstrar aos filhos que eles estão ali como amparo, como instrutor, como educador, uma mãe ao ver a filha tocando a parte íntima vai repreendê-la. E nessa situação vai gerar um bloqueio na filha. E assim, uma filha, ao sofrer um abuso, ela pode pensar, nossa, se uma vez a minha mãe me viu me tocando daquele jeito, ela agiu daquela forma, ela brigou comigo, imagina agora que fulano tocou minha parte íntima, então agora eu acho que ela vai me bater, eu tô com medo, eu não sei o que eu faço. Então, muitas crianças, ao invés de confiar, de estar ali, né, de sentir que os pais estão ali, que eles são amparo, elas vão ter medo, né, de contar para os pais. Elas não sabem muitas vezes o que fazer, vão sentir vergonha, né? Então os pais eles
tem que se conscientizar em relação a isso. Uma mãe, ela é um espelho para a filha sobre sexualidade, sobre ser mulher, sobre como se comportar na sociedade. E se uma mãe ela não passa isso com segurança para uma criança, ela vai crescer toda desestruturada, sem saber o que fazer. E quando alguém vier a violar o seu corpo, a sua intimidade, ela vai achar que isso é normal. Não vai saber muitas vezes como reagir diante dessas situações, entendeu? Então, além da educação familiar, temos, por outro lado, questões de que o abuso ele acontece nos próprios lares, nas próprias famílias, por pessoas próximas, né? Então, nesses casos, temos também a importância da educação sexual nas escolas, de projetos como esse, Quebrando o Silêncio, para a educação e instrução das crianças, né, que não tem, por exemplo, uma família bem estruturada no lar. Os pais não educam, os pais não instruem, os pais não ensinam. Os pais são os abusadores. Isso existe, infelizmente, nos dias atuais. Então, não só nos dias atuais, né, mas há muito tempo ou sempre existiu situações assim. Então, a educação do Estado nas escolas é necessário para que uma criança ela se desenvolva, ela entenda o que fazer, como reagir e também ter alguém para ampará-la nessa situação, para denunciar, né, para encorajá-la a denunciar nessas situações, tá? E agora outra questão aqui importante a se trazer é o que é o abuso sexual? O abuso sexual, ao contrário do que muitos pensam, ele não é apenas a penetração do pênis na vagina. As pessoas acham que para que se configure o abuso sexual tem que ter ali a penetração, mas não. O Código Penal, ele traz que o que é abuso sexual? O estupro, ele é tanto a conjunção carnal quanto qualquer ato libidinoso. Então, apenas o toque, ou você submeter a criança a realizar ali um ato sexual com um terceiro, isso configura, sim, um abuso sexual. E outra questão também, que existem situações em que uma adolescente de 13 anos, menor de idade, está ali se submetendo sexualmente a uma pessoa, a um adulto, ou a um outro adolescente por falta de educação sexual no lar. Então, nesses casos também configura-se o abuso sexual, ou seja, tendo o consentimento ou não da vítima, configura-se o abuso sexual, né, com o menor de 14 anos. Então, o abuso sexual, ele não é só a penetração, que isso fique claro. Qualquer ato libidinoso, com o consentimento ou não, sendo a pessoa menor de idade, isso vai sim configurar o abuso sexual. E outra questão agora, para fecharmos esse assunto, é sobre como realizar a denúncia do abuso sexual. Como que se faz a denúncia? Primeiro ponto a se trazer aqui é que não é necessário você ter provas suficientes para se denunciar um abuso. Ou você não precisa, muitas vezes, de ter total certeza. Como, por exemplo, você ouviu que alguém na sua escola sofre abuso sexual, que a fulaninha da sua escola, que a sua amiguinha sofre abuso sexual. Então você, como terceiro, como cidadão, nós como sociedades, nós temos deveres sim de denunciar. Porque muitas vezes os pais, eles não denunciam. Muitas vezes a criança ela é abusada pelo padrasto, a mãe tão dependente emocionalmente do parceiro e tem medo de denunciar, não sabe o que fazer, tem medo da pessoa. Às vezes a mãe ela sofre violência doméstica, ela sofre violências gravíssimas contra esse abusador. Então às vezes a filha e a mãe são submetidas a essas situações de abuso. Por isso que é importante nós como sociedade realizarmos também a denúncia desses casos ao ouvirmos falar. E mais uma vez eu repito, não é necessário que você tenha provas concretas do fato. Porque a denúncia, ela não é acusação e diretamente vai submeter a pessoa a uma pena,
né? Porque quando se realizar a denúncia, a primeira questão aqui será o que é iniciado, então, uma fase de investigação do caso, onde vai se acolher provas, relatos, testemunhas, coisas concretas para que aí sim realize a acusação, um processo inicial para se acusar o abusador, entende? Então não é necessário que você tenha certeza absoluta do fato. Só realize a denúncia para que você esteja cumprindo o seu papel como cidadão. Mas então vamos lá, como realizar a denúncia? Nós temos diversos procedimentos para se realizar uma denúncia de um abuso sexual. O primeiro passo aqui que você deverá fazer é ir à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Você sendo vítima, sendo parente, sendo alguém próximo dessa pessoa, né? Agora, se você é um terceiro que ficou sabendo do caso, ou a vítima mesmo que não quer se expor, você pode estar ligando para o Disque 100. Outra questão aqui também é você pode estar ligando para o Ministério Público e já realizando os primeiros procedimentos para a denúncia do crime. O Ministério Público, ele atua de forma ativa na representação das vítimas. Então você pode estar ligando para o Ministério Público para que ele realize a denúncia, que seria o quê? O início da investigação, do inquérito policial, para que se junte provas, testemunhas, realize exames médicos para comprovação do abuso sexual e outros demais procedimentos, né, que o Estado vai estar instruindo aí a se fazer, tá bom? E outra questão aí que eu vejo acontecendo muito, né, as pessoas comentando, mas olha, eu fui vítima de abuso sexual e isso demorou muito, já tem muitos anos já que eu sofri, até hoje estou aguardando o processo, demora demais, né? Então aí se dá a importância de um advogado atuando como assistente de acusação. Por quê? Porque ele vai estar atuando de forma ativa na instrução da vítima, como por exemplo, ele pode estar realizando a denúncia, ele pode estar fazendo tudo que a vítima não quer. Às vezes a vítima não tem nem psicológico ou não sabe o que fazer, né, nessas situações. Então o advogado vai estar fazendo todos os procedimentos necessários para o início da investigação e também início à denúncia para que se inicie o processo criminal contra esse abusador. E também ele vai estar instruindo a vítima, trazendo informações do processo, né, vai estar muitas vezes pedindo o andamento do processo, vai estar ali apressando, né, porque pode acontecer de demorar sim. O Ministério Público, ele é um órgão do Estado, então ele não vai estar sempre ali instruindo a vítima, está acompanhando ali a vítima, né? Por isso que é importante sim um advogado criminalista para estar atuando como um assistente de acusação, para que a vítima ela tenha um acompanhamento melhor, né? Para que ela saiba melhor o que está acontecendo no seu processo, para que ela tenha uma voz ativa ali nesse procedimento de acusação e denúncia do fato, tá bom? Esse foi o conteúdo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. E aguardo vocês nos próximos conteúdos. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, porque isso é uma informação muito importante para a sociedade. Todos precisam ter este conhecimento, tá bom? Também se inscreva no canal para você estar acompanhando os próximos conteúdos. Até breve, um forte abraço. Tchau, tchau.